Bem-vindo ao canal Mistérios. Quando meu primo Cal e eu estávamos com cerca de 20 e poucos anos, fizemos algumas viagens de camping. Era minha primeira vez acampando nesse lugar que fomos, mas não a de Cal. Era no meio da semana. Nossos empregos nos permitiam folgas durante a semana e costumávamos aproveitar para acampar nesses dias para evitar trânsito e multidões. Sempre deixava o Cal comandar essas viagens. Ele era o líder, não eu. Estacionamos perto de uma área de piquenique e entramos na mata a partir dali. Depois de uns 10 minutos caminhando mais fundo na floresta, encontramos um bom lugar para montar acampamento. Uma clareira grande o suficiente para 2 barracas. A primeira coisa que fizemos foi desempacotar e montar as barracas. O Cal sempre foi muito mais rápido que eu nisso. Ele monta tudo rapidão. Eu sempre demorava muito mais tempo. Em seguida, fizemos um círculo de pedras para a fogueira e juntamos alguns pedaços de madeira. Trouxemos acendedor e isqueiro, então acho que trapaceamos um pouco, mas tudo bem. Já estava no fim do dia, o sol estava se pondo. Tínhamos fogo aceso e o Cal estava grelhando bife. Uma coisa sobre o Cal, ele sempre caprichava na comida nessas viagens. É um ótimo cozinheiro, então eu sempre confiei nele para nos alimentar. Claro que levamos spray de pimenta, caso o cheiro da comida atraísse um urso negro, o que o Cal sempre dizia ser muito improvável. Ele sempre falava que o verdadeiro problema no meio do mato são outras pessoas. Enquanto comíamos nosso bife, abrimos algumas cervejas e colocamos rock clássico tocando na caixinha de som. Quem nunca foi acampar não sabe como é boa a vibe de momentos assim, na natureza, com um amigo ou parente, umas cervejas, relembrando bons tempos e curtindo música. Quando escureceu, começamos a jogar cartas numa mesinha dobrável que levamos para isso. Depois de jogos mais tradicionais, começamos a jogar Uno. Foi então que ouvimos algo na mata. Parei a música. Agora era claro. Ouvíamos uma pessoa cantarolando e passos vindo das árvores, na escuridão total da floresta. O Cal me pediu para procurar a lanterna. Tentei, mas quando a encontrei, os sons já tinham desaparecido. Perguntei ao Cal se aquilo era algo para se preocupar, e ele disse que definitivamente era incomum alguém estar tão fundo na mata, quiçá andando sorrateiramente por um acampamento com fogueira acesa e cantarolando alto. Fiquei meio abalado e vi que o Cal também ficou. Voltamos a jogar, com a música bem mais baixa. Quando menos esperávamos, um galho grande caiu no meio do acampamento, ou melhor, foi jogado em nós. Não caiu de uma árvore, alguém jogou. Nós dois pulamos assustados. O Cal começou a gritar algo como: "Quem quer que esteja aí, se acha graça, vai se ferrar." Então, ouvimos passos novamente, mas dessa vez se afastando. Eu disse que deveríamos arrumar as coisas e mudar de lugar. Ele disse que absolutamente não. Era perigoso andar na escuridão. Nós dois tínhamos spray de pimenta e ele aconselhou que eu apenas o mantivesse ao meu lado quando fôssemos dormir. Era a coisa mais próxima de uma arma de autodefesa que tínhamos. Continuávamos ouvindo sons como galhos de árvore estalando ao longe, sons que você nunca imaginaria que um animal pudesse fazer. Alguém estava lá fora, talvez várias pessoas. Isso era claro. Tínhamos que dormir eventualmente, então combinamos que talvez devesse revezar para ficar de vigia, garantindo que ninguém chegasse ao nosso acampamento para roubar algo, ou pior. Cal concordou em ficar de primeira vigia. Disse que ficaria acordado lendo seu livro. Então eu entrei na minha barraca, deitei no meu saco de dormir e adormeci. Acordar no meio da noite, enquanto se acampa, é normal. Você está em um ambiente frio, em um saco de dormir desconfortável, e qualquer coisa pode te acordar.
Eu ainda não sabia o que me havia despertado. Ainda estava confuso. Meu cérebro não estava totalmente desperto. Olhei para cima e vi uma cabeça espiando dentro da minha barraca. Parecia ser o Cal. Esfreguei os olhos, mas era a escuridão que me impedia de ver o rosto dele. Disse, Cal, achando que ele estava me acordando para eu assumir a vigia. Perguntei, ainda sonolento. É a minha vez? Fiquei olhando para a cabeça que me observava dentro do saco de dormir, ficando mais acordado a cada segundo. Então, ouvi o zíper da barraca sendo fechado rapidamente e a cabeça desapareceu. Deitei de volta no saco de dormir, mas só por 1 segundo. De repente, tive um momento de clareza. Me sentei rapidamente e escutei os passos se afastando. Cal, chamei. Ele não respondeu. Abri o zíper da barraca e espiei o acampamento. A fogueira estava apagada. Cal não estava lá. Fui até a barraca dele, que estava fechada. Abri o zíper e olhei dentro. Cal estava profundamente dormindo dentro do saco de dormir. Arrepiei-me. Fiquei com calafrios. Quase gritei com ele. Comecei a sacudi-lo para acordá-lo. Quando ele finalmente despertou, eu disse, tem alguém no acampamento? Demorou 1 minuto para ele voltar à realidade, assim como eu. Mas quando voltou, pegou seu spray. Disse que deve ter cochilado enquanto lia. Aconselhou que eu dormisse na barraca dele naquela noite. Mas para isso, eu precisaria do meu saco de dormir. Ele saiu da barraca comigo e ficou de vigia enquanto eu corria até a minha barraca para pegá-lo. Enquanto pegava meu saco de dormir, ouvi aquele maldito zumbido de novo, vindo de fora. Peguei o saco e Cal sussurrou para eu me apressar. Você também está ouvindo? Perguntei. Sim, ele respondeu. Voltamos para a barraca dele, fechamos o zíper e mantivemos nossos sprays ao lado. Posso te dizer, naqueles momentos, eu só queria que um urso aparecesse e salvasse o dia. As horas passaram devagar, enquanto eu ficava acordado, e Cal dormia. Depois de 2 longas e horríveis horas, o acordei e revezamos. Quando ele me acordou, já quase amanhecia. Havia luz lá fora. Empacotamos tudo e quando terminamos, já havia luz suficiente para voltar caminhando até o carro. Poderíamos ter ido para outro lugar e passado mais uma noite acampando, mas nenhum de nós estava mais com vontade. Foi uma experiência assombrosa. Acho que ambos só queríamos estar em casa, seguros. Já se passaram 2 anos desde que isso aconteceu. Ele já me chamou algumas vezes para acampar de novo, mas eu nunca mais tive vontade. Pessoas são assustadoras demais. Sinceramente, sempre que eu estava com medo quando criança, meu pai me dizia que na vida não se deve ter medo de fantasmas. Deve-se temer os vivos, porque eles são os que realmente podem nos fazer algum mal. Durante meus últimos anos de adolescência, recebi uma quantia em dinheiro após a morte do meu pai, como parte da herança. Na época da morte dele, meus pais possuíam uma casa em Orlando. A casa estava à venda, já que minha mãe não conseguia mais pagar as prestações e alugá-la também não estava cobrindo os custos. A casa seria colocada oficialmente no mercado em menos de 1 mês e estavam finalizando toda a papelada com o corretor e o advogado. Durante esse período, a casa não seria mais alugada e ficaria vazia. Eu vi isso como uma oportunidade de fugir por um tempo e limpar a mente diante de tudo o que estava acontecendo. Deixei o emprego, peguei minha prancha de snowboard, levei meu cachorro Mick e fui para a casa no carro do meu pai. Os primeiros dias foram normais, nada fora do comum. Passei os dias brincando com Mick na neve, praticando snowboard, e à noite jogava play ou ouvia música e bebendo na varanda. Já tinha estocado comida e tudo mais, então basicamente estava isolado.
Com a companhia do meu cão, TV e Play, estava bastante contente e começando a me sentir relaxado após todo o drama que havia enfrentado. A casa tinha 2 andares. No térreo ficavam a sala de estar, um quarto de hóspedes e uma pequena cozinha. No andar de cima havia mais 2 quartos e uma varanda externa ligada ao quarto principal. Eu passava a maior parte do tempo na sala, na cozinha ou no quarto principal. Nunca entrava nos outros quartos e sempre mantinha as portas fechadas. No terceiro dia, segui minha rotina normal. Brinquei com meu cachorro, joguei e assisti TV. Naquele dia, estava nevando bastante. Então, em vez de ir para as pistas, fiquei dentro de casa. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Na nossa área, havia apenas 2 outras casas próximas, talvez a um quarteirão de distância uma da outra. Todas as outras ficavam a cerca de 1 quilômetro de distância. Ao redor, era basicamente floresta e pinheiros altos. Ambas as casas vizinhas estavam vazias, e eu sabia que ninguém estava hospedado nelas nos dias anteriores. Por volta do meio-dia, enquanto estava do lado de fora com meu cachorro, notei o que pareciam ser pegadas na neve ao redor da nossa casa. Ainda estava nevando, então as pegadas pareciam relativamente recentes, como se alguém tivesse passado por ali poucos minutos antes de mim. Pensei que talvez alguém estivesse hospedado na casa próxima e eu não tivesse percebido. Talvez também estivesse isolado como eu. Tanto faz. As pegadas se afastavam da minha casa e desapareciam na neve, em direção à parte mais densa da floresta. Ignorei e voltei para dentro. Chegou a noite e decidi ir dormir. Meu cachorro Mick estava deitado na cama comigo quando percebi que suas orelhas se arrepiaram, como se estivesse ouvindo algo. Em seguida, ele pulou da cama e correu escada abaixo para a sala de estar. Fiquei deitado na cama em silêncio. Confesso que fiquei apavorado. Dava para ouvi-lo se movimentando lá embaixo, andando de um lado para o outro. Depois de uns 5 minutos, ele subiu correndo. Fez a dancinha canina de sempre. Precisava fazer xixi ou queria ir para fora. Tudo bem, não consigo dizer não. Descemos até a entrada lateral para ele resolver o assunto. Só que ele não quis fazer nada. Logo começou a puxar a guia, tentando me arrastar para onde quer que fosse. Ficava olhando fixamente para a parte mais fechada da mata, exatamente onde as pegadas haviam desaparecido. Mas também farejava a lateral da casa e levantava a cabeça em direção ao telhado. Quando percebeu que não ia conseguir me levar para lá, simplesmente se sentou e ficou parado, encarando a escuridão. Comportamento estranho para ele, mas pensei, talvez tenha sentido algum animal que quisesse perseguir. Eu não estava a fim de caçar nada, então o puxei de volta e subimos. Cerca de 1 hora depois, deitado na cama, ouvi passos que pareciam cascos sobre o telhado. Só uns 6 sons, ritmados. Tentei racionalizar. Pode ter sido um pinhão caindo ou algum bicho da floresta correndo. Só que os passos estavam espaçados, como se tivessem o comprimento da passada de um homem. Aquilo me gelou. Mick também ouviu e foi logo para a porta da varanda, querendo sair. Tudo bem. Me considerava um cara durão, bem construído, capaz de me virar sozinho. Peguei casaco, tênis, maço de cigarros e a lanterna e saí para a varanda. Acendi a lanterna e varri o telhado com a luz. Nada. A neve em cima estava intacta. Estranho. Seria imaginação minha? E o cachorro ter ouvido? Talvez estivesse alimentando-se da minha paranoia. Fui me acalmando. Os olhos foram se adaptando à escuridão. Ficava ali, olhando as estrelas e as árvores ao lado da cabana. Foi então que vi, numa árvore um pouco mais alta que o telhado,
A uns 5 metros da varanda, havia algo parecido com um homem agachado entre 2 galhos. Era muito alto, uns 2,5 metros, e extremamente magro. Estava de cócoras num galho, com braços brancos e desproporcionalmente compridos, esticados para cima, segurando o galho superior. A boca estava escancarada, sem expressão. Que diabo é aquilo? Não sabia se estava alucinando. Fiquei parado, imóvel. Mickey levantou, começou a andar de um lado para o outro e a latir baixinho. A criatura não se mexia. Joguei o cigarro fora e pensei em apontar a lanterna, mas algo na minha cabeça gritava: "Não faça isso!" Dei passos para trás, entrei no quarto puxando o cachorro, tranquei a porta e só então direcionei a luz. Não havia nada. Corri as cortinas da porta de tela e voltei para a cama. Mais tarde, ouvi leves batidas na tela da varanda, como se alguém estivesse tocando o vidro com os dedos. Batidas constantes, que não pararam por quase 1 hora. Mickey ficou olhando fixamente, mas não se aproximou mais. A parte mais bizarra era a sensação. Parecia que alguém estava me convidando para abrir aquela porta, mas ao mesmo tempo eu continuava ouvindo a voz do meu pai na minha cabeça, me dizendo para ficar na cama e não fazer isso. Eu ouvi a voz do meu pai e fiquei onde estava. Acabei desmaiando e acordei de manhã. Não demorei muito para arrumar tudo e sair dali o mais rápido possível. Terceira história. Estava procurando no Mercado Livre e no Facebook Marketplace por um novo celular. Isso foi há muito tempo, então tinha que ser algo como um iPhone 8, ainda na época em que os telefones tinham o botão Home. Encontrei um anúncio de um celular, um post genérico, iPhone qualquer coisa à venda, novo, cerca de R$900. Era uma oferta muito boa para a época. Ele me disse todos os detalhes que eu precisava saber, que era desbloqueado de fábrica, nunca aberto, e coisas assim. Até me enviou um vídeo da caixa ainda lacrada. O cara, cujo nome era Marvin, parecia legal e fácil de conversar por mensagem. Peguei o número dele e combinamos um ponto de encontro. A localização dele no anúncio do Facebook era bem mais perto de mim, mas por mensagem ele disse que só estava por ali de manhã e que agora estava a 1 hora para o sul. Não fiquei feliz com isso, mas a oferta era muito boa e não queria perder. Comecei a perguntar a vários amigos se queriam vir comigo nessa aventura. Na verdade, era só uma forma de tornar a tarefa de me acompanhar por 1 hora de estrada mais divertida. Minha amiga Marina aceitou ir comigo, com a promessa de que eu pagaria a comida dela por isso. Esse tal de Marvin me enviou o endereço de uma delegacia de polícia a 1 hora de distância, dizendo que só fazia os negócios no estacionamento dela para evitar golpes. Obviamente, não tive nenhum problema com isso. Na verdade, até me deixou um pouco mais confiante em toda a situação. Peguei Marina por volta das 7h30 e fomos. Ela estava no carro, e ter alguém para conversar deixou a viagem mais divertida. Além disso, era sexta à noite, então depois poderíamos sair e fazer o que quiséssemos. Quando saí da rodovia, estávamos a cerca de 5 minutos do destino e nos encontramos em uma área muito isolada e silenciosa. Parecia ter muitas áreas arborizadas, com alguns prédios e casas esporádicas, e depois, mais floresta. Chegamos à delegacia e não havia ninguém no estacionamento, só carros de polícia vazios, claro. Andamos em volta do prédio algumas vezes e não vimos esse tal de Marvin, que disse que estava em um Uno preto. Resolvi ligar para ele. Ele atendeu e disse que estava com problemas no carro, encostado na estrada, e perguntou se eu podia ir até ele. Ele me enviou a localização. Quando verifiquei, ele estava no lado de uma estrada qualquer, com absolutamente nada ao redor. E por nada, quero dizer, floresta.
Era esse o tipo de área em que estávamos. Ele me pediu para ir ajudá-lo a dar partida no carro dele, dizendo que tinha cabos. Eu disse: "Ah, acho que posso fazer isso." Afinal, a gente já tinha dirigido 1 hora até lá. Não queria voltar de mãos abanando. Marina balançava a cabeça negativamente o tempo todo, enquanto eu estava no telefone. O cara disse: "Te vejo em breve", e desligou. Marina praticamente gritou: "De jeito nenhum. Isso é muito suspeito. A gente vai embora." Eu disse a ela que só passaríamos pelo local que ele enviou para ver o que estava acontecendo. Concordava com ela. Aquilo parecia incrivelmente estranho. Mas eu estava frustrado, só de pensar que havíamos dirigido 2 horas à toa. Quando chegamos ao local, vimos o reflexo dos faróis de um carro surgindo na estrada completamente escura. Quando nos aproximamos, eu reduzi a velocidade. Era de fato um carro preto, mas não conseguíamos ver ninguém dentro ou fora dele. Marina disse para eu continuar dirigindo, e eu respondi: "Sei." Foi uma das coisas mais suspeitas que já vi. Uma estrada escura entre 2 áreas de floresta, sem postes, sem outros carros à vista. Um lugar bem conveniente para quebrar o carro e pedir para alguém que está vindo com dinheiro vivo para comprar algo de você ir até lá. Eu passei direto. Na mesma hora, Marvin começou a me ligar repetidamente. Ignorei todas as chamadas. Então, ele me mandou mensagem: "Te vi passando." "Por que não parou?" "Dá a volta." Ignorei. Marina é uma pessoa muito positiva, então ela riu da situação toda e disse: "Ok, você me deve uma comida." Procurei o restaurante mais próximo e paramos lá para comer. Era um bar pequeno e silencioso. Éramos praticamente as únicas pessoas lá, mesmo sendo sexta à noite. A garçonete acabou de anotar nosso pedido quando um cara sozinho, com o capuz da blusa levantado, entrou e sentou em um dos bancos do balcão. Ele usava um moletom cinza sujo, deu uma olhada para Marina e para mim, e depois olhou direto. Enquanto falava com a mulher que trabalhava atrás do balcão, aparentemente pedindo um café, o homem não parava de olhar para a nossa mesa. Então, eu sussurrei para Marina: "Não olha agora, mas aquele cara no balcão pode ser o tal do Marvin." A garçonete chegou com os nossos cafés e perguntou se estávamos prontos para pedir. Eu disse: "Só mais alguns minutos, por favor." Quando a mulher atrás do balcão entregou o café para aquele homem, ele disse em voz alta e clara: "Obrigado, querida." Era a voz do cara do telefone. Marvin, ou qualquer que fosse o nome dele. Eu disse para Marina: "É ele. Precisamos pagar a conta e sair daqui." Chamei a garçonete e sussurrei se podíamos só pegar a conta. Ela perguntou se algo estava errado, e eu percebi que o cara olhou para a gente na hora que eu disse isso. Respondi: "Sim, só precisamos de um café para a estrada." Ela trouxe a conta. Eu paguei. Tomamos o café rapidão e saímos do lugar. Entramos no carro e Marina disse: "Meu Deus, ele está se levantando." Olhei para dentro do restaurante e vi aquele cara saindo em direção à porta o mais rápido possível. Saímos do estacionamento em disparada e pegamos a estrada. E sim, notamos um carro preto no estacionamento, que podia ser o mesmo que vimos às margens da estrada. Eu estava dirigindo rápido demais para que ele pudesse nos alcançar. Voltamos para a rodovia e eu estava voando por um tempo, até que a luz de pressão baixa do pneu acendeu. Soube na hora. Ele cortou meu pneu. A pressão estava caindo rápido. Para evitar danos, parei na beira da estrada. Saí para confirmar. O pneu estava cortado. Tive que trocar pelo step, o que levou uns 15 minutos. Foi um desastre completo. E, se você está se perguntando, sim, ainda levei a Marina para jantar naquela noite. Hoje, nós dois encaramos isso como uma história maluca para contar. Mas é absolutamente aterrorizante pensar o quão perto estivemos de cair numa armadilha. Eu estava saindo com uma garota há algumas semanas. Tivemos 2 encontros.
O nome dela era Penélope. Conheci ela num aplicativo de relacionamento e nos encontramos alguns dias depois. Ela era 5 anos mais velha que eu. Nosso primeiro encontro foi num bar e no segundo saímos com meus amigos num fim de semana. Eles tiveram opiniões neutras sobre ela. Acharam que ela era legal e meio quieta. Mais tarde, revelaram o que realmente pensavam, mas isso fica para depois. Penélope me convidou para uma festa de reencontro de escola. Disse que não queria ir sozinha. Depois de ela ter saído comigo e meus amigos, me senti na obrigação de ir. Seria num sábado aleatório de outono. Não era organizada pela escola dela, mas por um cara rico da turma dela, e seria na casa dele. Eu ainda não tive meu reencontro de escola, mas pelo que sei, geralmente acontecem em bares ou salões de festa. Chegamos à casa do cara e, confesso, era uma casa bem chique, com portão automático, mas sem nenhum carro luxuoso estacionado. Achei que talvez o dono tivesse guardado os carros na garagem. Assim que entramos, senti que todos estavam nos olhando, ou melhor, olhando para mim. Algumas pessoas chegaram, abraçaram a Penélope e depois viraram a atenção toda para mim. Parecia que estava sendo interrogado. Queriam saber tudo sobre minha vida, o que eu fazia, com quem morava. Penélope acabou nos puxando para conversar com mais pessoas, que também fizeram perguntas pessoais e estranhas. Algo estava fora do lugar. Todo mundo parecia mais velho que 30 anos, a idade que ela disse ter. Alguns pareciam estar bem na casa dos 40. Comentei isso com ela e ela disse: algumas pessoas não envelhecem bem. Perguntei se ela lembrava de todo mundo e ela disse que sim. Então perguntei quem era o anfitrião da festa. Queria conhecer o dono daquela casa enorme. Ela disse que ainda não o tinha visto. Durante todo o tempo, senti que todos estavam me encarando com hostilidade. Sussurrei isso para Penélope e ela disse: provavelmente estão curiosos para saber quem você é. Na época, foi a única explicação que me fez sentido. É difícil explicar o quão estranho estava aquele ambiente. Não tinha música, e todo mundo estava vestido de forma esquisita, nada parecido com pessoas de 30 anos. E ninguém parecia ter realmente essa idade. Comecei a ficar desconfortável com os olhares. Então, disse para Penélope: vou ao banheiro. Na verdade, só queria sair da sala e explorar a casa. Não estava com bebida nem nada, só andando por aquela casa enorme de mãos vazias. Eu passei e me encarou. Para dizer que me senti fora de um lugar, seria o eufemismo do século. Encontrei o banheiro. Entrei mesmo sem precisar ir. Me tranquei lá dentro, só para sentar e me recompor. Dar um tempo do constrangimento lá fora. Mandei mensagem para todos os meus amigos sobre como essa reunião foi estranha e me perguntando como eu poderia convencer Penélope a sair mais cedo. Já estávamos lá há cerca de 30 minutos e esse anfitrião misterioso da festa não estava em lugar nenhum. Penélope me mandou mensagem: onde você está? Eu respondi: no banheiro. Me deu 1 minuto. Então continuei com isso. A festa é muito estranha. Estou pronto para sair logo. Ela disse: porque eu disse que todo mundo está estranho. Então, alguém bateu na porta do banheiro. Então, eu não pude mais sentar lá. Lavei minhas mãos rapidamente e saí. E o cara que esperava do lado de fora parecia um dos mais jovens aqui. Disse em voz muito baixa para mim: você deveria ir embora. Aquela garota não é quem ela diz que é. Eu congelei por 1 segundo. Então, disse Penélope. Ele disse: seja lá o que ela disse que o nome dela é. Ele então perguntou o que ela me disse que era, e que essa festa era uma reunião do ensino médio. O cara então sorriu e disse: essas pessoas parecem que vão para uma reunião do ensino médio. Ele parou com, e eu cito: confie em mim, vá embora mais cedo ou mais tarde. E então, ele entrou no banheiro e fechou a porta. Eu quase bati na porta para fazê-lo sair e explicar melhor, mas pensei por 1 segundo que ela já estava desconfiada e desconfortável nesta casa. Aquele cara acabou de confirmar que algo estranho estava acontecendo aqui. Eu caminhei direto para a porta da frente sem chamar atenção. Eu ainda sentia as pessoas me olhando enquanto caminhava até a porta.
Eu saí direto do meu carro na rua e dirigi para casa. Penélope me mandou uma mensagem perguntando para onde eu tinha ido. Eu não atendi quando cheguei em casa. Procurei o número dela. Esse número não estava associado ao nome Penélope. O nome que apareceu foi Clara. O endereço onde a peguei nas 2 vezes também é diferente do endereço que apareceu no catálogo, o que me fez perceber que eu nunca a vi sair de casa. Ela já estava esperando na calçada nas 2 vezes. Respondi a ela que tive que sair. Peço desculpas e bloqueei o número dela. Todos os meus amigos fizeram piadas e me disseram que ela era estranha desde o início, mas eles não queriam me dizer isso e me fazer sentir mal. Um amigo meu brincou que parecia que eu estava no filme Corra. Meus amigos e familiares todos tinham pequenas teorias sobre o que estava acontecendo. Algumas pessoas até achavam que eu estava exagerando, até que eu contei a elas sobre o nome falso que a garota me deu, o cara me dizendo para ir embora antes que fosse tarde demais.